Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem com vocês aí, mais um domingo, e vamos falar um pouquinho do inverno, né? O inverno está chegando, né? Quais os cuidados necessários para a gente proteger as nossas orquídeas, né? O inverno do ano passado ele foi um inverno atípico, né, para a gente aqui da região sudeste, né? Ele foi, eu acredito que para o sul também as temperaturas foram muito baixas, né? E esse ano talvez não seja um inverno com temperaturas tão baixas, mas ele é sempre preocupante para a gente que cultiva orquídeas, né? Então, quais são os cuidados, o que a gente precisa pensar como que eu posso dizer assim, em começar, né, já a pensar sobre isso, como proteger, os cuidados, o que a gente deve fazer, o que não deve, né, para que a gente aí possa passar aí de uma maneira aí, não vou dizer tranquila, mas com pequenos aí prejuízos ou sem nenhum prejuízo aí durante essa passagem do inverno, né? Mas para isso a gente precisa começar antes, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. Para vocês que estão vindo pela primeira vez, né, sejam bem-vindos também. O que a gente quer, normalmente, como é que funciona a nossa live? Primeiro a gente fala e mostra algumas orquídeas floridas, né, durante a semana que floriram aí por esses dias. Depois a gente entra no tema que é o inverno está chegando, como proteger as suas orquídeas, e depois a gente finaliza aí respondendo algumas dúvidas e mostrando mais algumas orquídeas floridas. Tá joia? Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Eliane, seja bem-vinda. Rodolfo, Vanderlei. Ô, Vanderlei, tudo bom? Como é que você tá? Bom dia. Opa, isso é importante. Aqui o Vanderlei falando que passou a tarde cobrindo o orquidário, né? Tiaraju, tudo bom, Tiaraju? Como é que você vai? Tudo bom? Ângel, isso. Ângel, tudo bem, Ângel? Como é que vocês estão? Daniela, tudo bom, Daniela? Tudo bem? Lu, como é que vai? Espero que estejam todos bem, né? Vamos lá, começando então, porque o assunto hoje tem bastante coisa para a gente conversar. Já vamos começar a mostrar as nossas orquídeas, né? O que tem florido aí durante essa semana, né? Bom, eu quero mostrar primeiro algumas coisas maiores, né? Essa planta aqui é uma touceira que eu tenho já há algum tempo. É um bulbofilo, é um híbrido, né? É o Emily Siegester, né? Então espero que a pronúncia tenha sido certa, né? Ele é um híbrido, né? Então olha ele aqui, ó. É um híbrido muito bonito, né? Então uma planta aí que tem uma durabilidade muito grande. E essa bela touceira, né? É uma flor aí, olha, muito bonita, também com um colorido muito forte. E ela tem até um certo tamanho, aí pode-se dizer um tamanho médio, né? Ela tá cheia aqui de botões, né? Olha aqui, ó, tá cheio de botões aqui nesse lado também, ó. Também cheio de botões, eu já tenho até uma flor aberta aqui. E esse é um híbrido aí bem bacana, que ele tem uma durabilidade muito boa, né? Então ele, diferente dos bulbofilos, que normalmente a duração da flor é muito curta, esse daqui tem uma durabilidade muito bacana, né? Então dá para aguentar aí pelo menos uma semana florido, e é uma planta aí bem legal, né? Então esse daqui é o bulbofilo Emily Siegest, né? Então Emily Siegest. Então olha ele aí. Muito bonito, uma bela touceira, tá joia? Mais uma outra planta aqui que está também touceirada, né? Mostrar para vocês aqui também é o monanto, né? O bulbofilo monanto, né? E esse bulbofilo aqui, ele normalmente enche de flores, né? Porque elas abrem praticamente todas de uma única vez. Mas esse ano, como foi a mudança do orquidário, ele veio para cá, ele está abrindo de uma forma sequencial, não está abrindo todas as flores de uma única vez. Mas olha só, que bonito. É uma planta aí muito bonita, ele já está florescendo, já tem mais ou menos um mês, né? Como ele estranhou o ambiente, não veio aquela floração, aquela explosão de floração de uma única vez. Ele está florindo umas 10, 12 flores, depois mais umas 10, 12 flores, e assim vai indo, né? Mas vamos ver, o ano que vem ele vai estar adaptado, então já dá aquela explosão de floração de uma única vez. Mas esse daqui, olha, é o bulbofilo monanto. Também uma planta aí muito bacana e com uma floração aí muito legal. Deixa eu deixar ele aqui também do lado. Pronto. Esses dois para a gente não ficar mexendo muito com eles. Aqui uma outra planta que bem bacana, né, que eu gosto também. Esse daqui é
o epigênio nacarai, né? Então o epigênio, olha só ele aqui, ó. As flores também muito bacana. E essa planta aqui eu já tenho há alguns anos, né? Tirar os comentários. Tá, joia. Só um minutinho que vamos tirar os comentários aqui, fica mais fácil pra gente ver aqui as plantas, né? Olha essa daqui, essa touceira, ela tá aqui, ó, caindo pela frente do vaso, né? É muito bacana. E olha só, as flores aqui, ó, tem flores aqui em cima também, né? Então, muito bacana, né? Esse daqui é o epigênio nacarai. Essa daqui é uma planta minha já há algum tempo, então essas touceiras aí, olha só como que ela é bacana. Eu acho legal porque ela vai cobrindo o vaso. Se você deixar, ela cobre todo o vaso e não tem problema nenhum, desde que você tenha espaço para que ela não fique por cima da bancada aí. Olha só, ou se for o caso, você pendura ela também. Vou colocar ela aqui do lado. Tá, aqui, deixa eu pegar ele aqui. Uma planta que eu postei esses dias, né, para vocês, né, é o lingulato, né? Então esse daqui é o Rocoglosso lingulato, né? Então é uma planta monopodial também, né? E ela, olha como que ela é, a forma de crescimento dela, né? Ela tem essas folhas finas, ela é monopodial também. Mas olha só que coisa bonita, a haste floral. Essa daqui ela tá com 2 hastes florais, né? Olha, muito bacana, né? Então esse daqui é o Rocoglossum lingulato. Olha só, e parece um insetinho, né? Olha aqui, ó, esse nectário que ela tem aqui, olha, a ponta dele, né? Muito bacana, né? Então esse daqui é o Rocoglossum lingulato. A forma da flor é muito bacana. Vou colocar aqui com cuidado. Esse daqui é o Ceratostylis rubra, né? Então olha só, em plena floração também. Então olha como que ele tá aí. Também cheio de flores, né? Olha só, ele está aqui vindo desde aqui de baixo, a floração subindo até aqui em cima, né? Então cheio de flores. Então esse daqui é o Ceratostylis rubra, né? Muito bacana também, uma bela floração aí também. Tá joia? Depois ali, eu vou te pedir um favor, tem uma Vanda Maria tá florida. Depois você pega para mim, por favor, para eu mostrar depois. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Uma Prostequeia botiana, né? Olha só, uma plantinha. Essa Prostequeia, ela é um tamanho miniatura, né? Então aí ela é um tamanho pequeno, ela não cresce mais do que isso. E aqui também flores pequenas, né? Então essa daqui é a Prostequeia botiana. Então a gente pode ser que seja nas pequenas orquídeas, né? Olha só, muito bacaninha, né? Muito bacana. E é uma Prostequeia aí de tamanho miniatura, né? Prostequeia botiana, tá joia? Muito, muito bacana essa daqui. E ela tem um perfume muito gostoso, né? O que eu gosto muito do perfume dela. E essa daqui também é a Vanda Maria, né? Então olha aí. Já floresceu, já teve uma haste floral esses dias atrás. E agora, ó, já saiu uma outra haste floral, né? Então essa daqui é uma Vanda espécie, eu gosto muito dela pelo colorido vermelho, muito forte, né? E conforme ela vai abrindo, né, ela abre com esse colorido vermelho, mas ele tende a ficar até um pouquinho mais forte. Então essa daqui é a Vanda Maria, né? Então a Vanda aí bem bacana, também monopodial, bem legal, né? Então começando a abrir a floração e ela é muito perfumada também. Quer colocar lá? Então tá bom. Bom, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Esse daqui. Esse daqui é uma encíclia, né? Encíclia mebuse. Olha só, que coisa linda. O colorido dessa flor aqui é fantástico, né? Olha só, uma planta aí com colorido muito bacana. A haste floral ela tem em torno de uns 60 a 70 centímetros. E uma flor aí, como as encíclias, ela tem uma boa duração, né? E olha só, um colorido muito forte, muito bonito. Essa planta aqui é muito legal. Encíclia mebuse, né? Então, olha só, muito linda, né? E perfumada também. As encíclias normalmente são bem perfumadas, né? Deixa eu colocá-la aqui também para a gente ter mais espaço. Deixa eu ver o que eu tenho. Esse daqui eu gostaria de mostrar para vocês. Que esse daqui é a planta que eu prometi para vocês, que eu ia mostrar ela até o final da floração dela. Então esse daqui é o Dendróbio ibiqui.
Vocês vejam que ele está ainda com algumas flores abertas, mas a parte de trás aqui praticamente já murchou, né? Mas aqui ele tem flores abertas. E eu comecei a mostrar essa planta para vocês em final de dezembro, acho que foi em janeiro, né? Então janeiro, fevereiro, março, abril, nós estamos em maio, né? E a flor ainda, e a planta ainda com flores abertas. Então vocês vejam aí, duração de 5 meses de floração, né? Para um dendróbio é coisa fantástica, né? Olha só, né? Muito bacana, né? Então esse daqui é o dendróbio ibiquim. Para quem gosta de plantas aí, flores, uma planta com flores que durem bastante, olha aqui, um dendróbio ibiquim é uma ótima opção. Olha só. Então 5 meses aí de flores abertas numa única planta. Bom, deixa eu ver. Esse daqui é uma planta que eu também gosto bastante, né? Os Pleurothales, todo mundo sabe que eu gosto bastante de Pleurothales, né? E esse daqui é um gênero Luerella, né? Deixa eu ver só se eu falei certo, né? Mas é o Luerella, né? Pelecaniceps. Olha só como que é. A floração dele está aberta já, ó. Está levemente aberta, ela é levemente aberta. Não tá aparecendo no Instagram. Ah, agora apareceu. Então, assim, levemente aberto, olha só como que ela é. E ela tem um colorido bordô por fora, né? E por dentro ela tem um colorido amarelo, né? Muito bacana, ela não abre totalmente, ela fica com esse formato, né? Muito bacana. Então é Luerella pelecaniceps, tá joia? É uma planta aí que eu gosto bastante, é uma planta que ela... vou te dizer assim que ela tem uma dificuldade média, ela não é uma planta muito fácil de cultivo, mas vale a pena aí a gente tentar o cultivo com ela. Bom, tem mais algumas outras coisas floridas aqui, mas já vamos entrar no tema, vamos falar um pouquinho aí sobre essa chegada do inverno, né? O que a gente tem que fazer. Bom, então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho aí sobre a questão do inverno, né? Então, inverno, normalmente, aí o que tem no inverno, né? Qual a estação, né? A estação mais fria do ano, né? Então, ela já começa aí com essa questão aí da temperatura mais baixa, né? Uma outra característica é que quando vai chegando o outono, essas frentes frias que costumam chegar aí também, que nem está acontecendo no sul, ela chega aqui mais ou menos lá para quarta-feira aqui em São Paulo. Então, essas frentes frias também são muito perigosas, porque aí essa temperatura baixa bruscamente, não é aquela temperatura que vem e vai baixando aos poucos, não, ela já vem e baixa bruscamente. E aí, o que a gente tem que fazer? Qual que é os cuidados que a gente tem que fazer com as nossas orquídeas, né? Então, vamos lá. Primeiro, o cuidado maior que a gente tem que ter é com a própria temperatura. Então, vocês sabem, eu sempre comento com vocês, a cada real que você invista numa orquídea, numa compra de orquídea, invista na estrutura do teu orquidário, tá? Isso vai fazer falta justamente nesse momento de inverno, no momento que você precisa se planejar para passar pela estação do inverno, tá? Por quê? Porque você precisa ter aí o seu orquidário, dependendo do local onde que você cultiva as suas orquídeas, a questão da cobertura do orquidário, ele se torna essencial nesse momento de frio, né? Porque aí você consegue aí, de alguma forma, proteger as suas plantas com relação à geada, com relação à baixa temperatura. Então isso já faz com que as tuas plantas fiquem protegidas com relação a isso, né? E o que acontece normalmente entre aí o outono e o inverno, muitas vezes? O frio, ele não vem sozinho, né? Então, muitas vezes o frio ele vem com uma garoa, né? Então, os primeiros dias ali, os primeiros momentos do frio, quando chega uma frente fria ou alguma coisa desse tipo, vem uma garoa, vem aquela umidade excessiva. E aquela umidade, juntando com o frio, né? Principalmente para as orquídeas que são aí de temperaturas mais quentes, é um grande problema, porque aí queima as folhas, normalmente o miolo, né, onde que a gente tem ali, no caso das vandas, né, como eu tinha mostrado para vocês, deixa eu ver se eu tenho uma monopodial, aqui tenho, né, aqui, essa daqui é um Phalaenopsis ereoglífica, né? Então aqui também abrindo agora. Então normalmente o que acontece nas monopodiais? Acumula água aqui. Aí vem o frio, né? Então nessa pequena garoa, esse pequeno chuvisco que acaba acontecendo, acumula água aqui. Vem a baixa temperatura aqui que acaba acontecendo,
ela congela e ela acaba matando essa planta. Muitas vezes pode acontecer da planta morrer, né? Ou não, né? Às vezes só as folhas queimam, mas ainda a parte de baixo ela fica viva e depois ela volta a brotar novamente. Mas isso nem sempre acontece, às vezes você chega realmente a perder a planta. Então, por isso da importância da cobertura do orquidário, porque aí você consegue separar, né, a temperatura externa da interna, né, e também evita que as suas plantas fiquem molhadas quando baixa a temperatura. Esse é o principal risco que vocês têm quando o orquidário de vocês não é coberto. Então, se o orquidário de vocês não é coberto, invistam nisso. Gente, vale a pena, né, para vocês não passarem tantos transtornos, não só pela questão da chuva, né, dessa chuva e dessa baixa, mas sim pela questão da baixa temperatura. Tá joia? Então invistam, né? Ontem teve uma amiga nossa aqui no orquidário, a Silvana, né? E a gente estava falando justamente sobre isso, que ela tinha uma Pseudefandenia mitrata e ela perdeu essa Pseudefandenia mitrata. E provavelmente o que aconteceu com essa Pseudefandenia? Na época do inverno, choveu, molhou a planta e baixou a temperatura. E aí o que ela falou? Começou a apodrecer o miolo e todas as folhas caíram de uma única vez. Então é isso que acontece normalmente na estação do inverno, tá joia? Por isso da importância da cobertura do nosso orquidário. Aí vem uma outra coisa também bem interessante, que a gente sempre tem que prestar atenção na temperatura, né? Então, quando acontece a temperatura, né, ela baixar dos 12 graus, né? Então fique sempre de olho nisso. A temperatura vai baixar dos 12 graus, evite regar as suas plantas. Tá? Então baixou dos 12 graus, presta atenção, o metabolismo da orquídea ele já vai diminuir, né? Então o que acontece? Quando você molha nessa temperatura abaixo de 12 graus, o risco de dela ser atacada por fungos e realmente da planta apodrecer, ela é muito grande. Então, quando a temperatura, vamos dizer à noite, né, você tá ali, você vê que à noite vai baixar dos 12 graus, se você tiver que regar as suas plantas, não regue em excesso, somente ali pulverize na parte da manhã para dar tempo dela secar até a noite. Se você tiver que regar, se você não precisar, às vezes é preferível você esperar ali 1-2 dias, passar essa temperatura mais baixa e depois você regar a sua planta. Normalmente é onde que tem os maiores problemas. A gente fica ali com aquela ansiedade, preciso regar, e você rega e aí baixa a temperatura à noite e você perde a sua planta, tá? Então esse é um grande problema que acontece principalmente no inverno. Tome muito cuidado. A tua orquídea, ela é rústica, né? A orquídea é uma planta muito rústica. Então, às vezes, ali, se ela tiver que passar alguns dias sem rega, não tem nenhum problema, né? Depois, quando você volta a regar novamente, ela volta a hidratar novamente e ela volta a se desenvolver. Mas ela morre principalmente por essa rega, ela estar molhada, e aí você tem uma temperatura baixa. Ou quando a temperatura baixa dos 12 graus, evite regar a tua planta. Uma outra questão também quando a gente fala de rega, né? Então a gente hoje, graças aí à tecnologia que nós temos, né, nós sabemos quando vai chegar uma frente fria ou quando a temperatura vai ficar muito baixa, que nem aconteceu ano passado, né? Que aí nós tivemos temperaturas abaixo dos 10 graus ou em algumas regiões aqui em São Paulo, teve dias que a temperatura ficou abaixo de 5 graus, né? Então foi muito aí preocupante para nós todos, né? Então o que você deve fazer nesses casos? Você sabe que a temperatura vai baixar, e vai baixar muito, em um determinado, vamos dizer, semana que vem, essa temperatura vai baixar, né? Aí abaixo dos 10 graus, ou até mais frio do que isso. Pare de regar suas plantas. Pare. Fique pelo menos ali, espere, regue de uma forma que o substrato seque. Vá secar o substrato completamente, não tem problema do substrato ficar seco. Pare a rega, então vai vir essa frente fria semana que vem, hoje, né? Então vai vir no próximo domingo, vamos se dizer assim. Segunda-feira você para de regar. Para de regar a tua planta, deixa o substrato ficar seco,
né? Para quando essa temperatura baixa vier, o substrato da tua orquídea estar seco, principalmente você que cultiva em vaso. Se você tem cultivo só em madeira, não. Alguns 3, 4 dias antes, né, de chegar na frente fria, você para a rega. O que é importante? Que quando essa temperatura baixa chega na tua região ou no teu orquidário, o substrato da tua orquídea, né, o substrato do vaso da tua orquídea ou a madeira que você cultiva em sua orquídea, ela esteja seco, tá? Isso é muito importante, porque se ele estiver úmido, a tua orquídea pode sofrer com frio e você vir a perder a tua orquídea. Então ele tem que estar seco. Tá? Então pense justamente nessa questão, se planeje com relação a isso. Então por isso da importância, como eu falei no começo, do teu orquidário estar coberto, porque aí você para de regar, a teu substrato do teu vaso fica seco, as madeiras também vão ficar secas. Quando passar o inverno à frente fria, aí você começa a regar novamente as suas plantas. Não tem problema nenhum, o metabolismo da tua planta diminui, a planta, se ela ficar ali uma semana sem ter rega, não tem problema nenhum e ela vai passar muito bem por essa parte fria. É lógico que aí se você tem algumas plantas que são de lugares mais quentes, elas tendem a sofrer mais. Então, por isso que é importante de você parar a rega, porque aí ela vai sofrer muito menos e aí a probabilidade de você não perder a planta e não ter as folhas queimadas da sua planta é muito grande. Bacana? Então pense na questão da rega. Ah, Roberto, mas o meu orquidário não está coberto, eu não vou conseguir regar minhas plantas ficam na parte externa, tem um local ali que eu não consigo, né, cobrir. O que eu faço? Gente, vai numa loja de material de construção, tá? Eu fiz isso ano passado, que o meu orquidário não era completamente aberto, coberto. Então vocês lembram disso, tinham muitas plantas ali na parte externa e também tinha algumas, a tela, né, da frente das minhas orquídeas, né, ali, aqueles que ficavam ali na minha varanda, ela era só com sombrite, ela não tinha plástico. O que eu fiz? Fui numa loja de material de construção, comprei aquele plástico simples mesmo, né, que você compra ali, você paga R$5 em 4 metros, o metro linear, ele tem 4 dobras, ele tem 4 metros de largura. Comprei aquele plástico e cobri toda a frente do meu orquidário, cobri todas as outras plantas e cobre, gente, não tenha problema, cubra, não tenha vergonha, vai ficar feio, vai ficar isso. Se você puder comprar um plástico transparente, é melhor, mas se não tiver, compra o preto mesmo, compra o azul, compra o que tiver e cobre tuas orquídeas, cobre. Tá? Porque quando a frente fria vem, essa temperatura baixa vem, a geada vem, ela queima a folha da tua orquídea. Então cubra o teu orquidário e cubra as tuas plantas. Se você não tem um orquidário coberto, cubra as tuas plantas. Ah, Roberto, mas eu vou comprar um plástico, aí eu não consigo, o valor de comprar um plástico agrícola, né, esse de 150 micras que a gente usa nos orquidários, ele é muito caro, não vou conseguir comprar. Não tem problema, gente. Vá lá numa loja de material de construção, compre esse plástico barato e cubra teu orquidário, porque ali, pelo menos naquela semana, naqueles 15 dias que vai ter aquela temperatura muito baixa, o teu orquidário está protegido. Depois esse plástico não tem duração, porque ele não tem proteção UV nem nada, ele vai começar a rasgar, vai começar a deteriorar, mas pelo menos as tuas orquídeas passaram por essa estação fria, ou por essa frente fria, ou por essa geada que chega na tua região. Tá bom? Então tome muito cuidado com essa questão. O teu orquidário ele precisa estar coberto, as tuas orquídeas protegidas. E uma coisa que a gente sempre comenta, gente, mas a orquídea ela vai ficar, as minhas orquídeas nunca tive problema. Na maioria das vezes, gente, a gente nunca tem problema. Mas assim, quando chove e molha a tua planta, que é o que acontece normalmente na estação ali do inverno, a tua planta ela fica úmida, como aqui, ó, eu reguei essas plantas todas ontem, né? Então ontem eu reguei essas plantas. Esse daqui é um Pleurothales navicularis, né? Então ela também está bem florido, ó, cheio de flores. Eu reguei todas elas ontem. Não dá tempo de secar o substrato ele fica todo úmido, né? Fica todo molhado. E aí quando vem a temperatura fria, isso daqui congela, né? E chega a uma temperatura aí muitas vezes 4, 5 graus. Só que essa planta aqui principalmente era de uma planta de uma área, de uma região, de uma faixa do Equador.
Então ali ela está acostumada com temperaturas em torno de 30 graus, 28 graus, e no inverno é 25, 26 graus, 22 graus, 23 graus no máximo. E imagina uma planta dessa com uma temperatura de 10 graus ou abaixo de 10 graus e molhada. O que vai acontecer? Ela vai congelar. E ela congela de baixo, congela as raízes. Daqui a pouco você olha para a tua planta, ela começa a perder. Quer dizer, isso não vai acontecer amanhã, né? Então congelou a raiz, ela morreu a raiz. Aí o que vai acontecer? Daqui a 15, 20 dias você vê a tua planta deteriorando, começa a cair folhas, ela começa a ir morrendo e você fala, nossa, o que será que eu fiz? Você não fez nada, foi o inverno que passou, ou aquela geada, aquela temperatura baixa que teve, que matou a tua planta na raiz e depois ela começou a cair as folhas, tá? Então isso normalmente não acontece no dia, molhou, ela morreu ali, vamos dizer ali, congelou, morreu a raiz. Só que daqui uma semana, 15 dias que a planta começa a cair as folhas. Isso acontece, tá, gente? Então preste muita atenção, principalmente quem cultiva aí Pleurothales de regiões mais quentes ou orquídeas de regiões aí daquela faixa mais tropical, né? Ou de temperaturas mais altas. A outra questão também que acontece olha só, esse daqui também foi regado ontem, tá? Olha como é que tá a folha, cheio de gotículas de água. Então o que acontece? Se vem uma frente fria agora e essa planta tá com essas gotículas de água, a planta aqui vai ficar toda manchada e você não sabe o que é. Você fala, é fungo. Não, não foi fungo, ela tá uma queimadura aqui que foi por causa do frio, né? E isso pode acontecer também. Uma outra questão que só a temperatura fria, né? Que isso acontece normalmente com alguns bubofilos ou algumas outras plantas, só a temperatura baixa, né? Abaixo dos 10 graus, aí, 6, 7 graus, que é o que fez em São Paulo aqui no ano passado, realmente queima a folha da orquídea, né? Ela fica preta, parece que foi um ataque de fungo, de podridão negra, né? Então ela acaba queimando e ali não tem muito o que fazer, né? Quando ela queima mesmo, que você pega ali a planta que ela queima e ela fica com aquelas manchas pretas, né? Como se fosse uma planta, uma necrosada, ali não tem jeito, você vai lá, esteriliza uma tesoura, corta, passa a canela e cuidar da planta, né? Muitas vezes ela vai sentir ali, vai ficar uns 2 anos para ela poder se recuperar. Por isso que é importante a gente cuidar muito bem no inverno, porque depois essa planta, para ela se recuperar, vai pelo menos uns 2 anos, no mínimo uns 2 anos para ela poder se recuperar. Então por isso que é importante a gente cuidar delas quando vem essa estação do inverno, tá joia? Então, como a gente falou, os cuidados que são ali necessários. Primeiro, gente, invista no teu orquidário, cubra o teu orquidário, faça que nem o Vanderlei comentou aí conosco, que ele cobriu, passou a tarde. Invista, planeje a passagem do inverno, cubra o teu orquidário. Questão, quando você percebe que a temperatura vai baixar dos 12 graus, evite, cesse a rega, não regue tuas plantas. Se você percebe que uma frente fria vem na semana que vem, essa frente fria vai vir com temperaturas muito baixas, cesse a rega, né? Durante aí uma semana ou 3, 4 dias antes dessa frente fria chegar, pare de regar as tuas orquídeas, deixe o substrato ficar seco. É melhor ela sofrer um pouco de desidratação do que ela passar por essa temperatura baixa molhada, porque senão ela vai acabar morrendo a parte das raízes e a tua planta você vai acabar perdendo ela com o passar dos dias. Uma outra questão, se você não tem um orquidário coberto, você não tem aí condições de fazer a cobertura, compre um plástico, tá, gente? Vá ali no material de construção, compre um plástico e cubra o teu orquidário, cubra as tuas orquídeas durante esse período que vai passar o inverno. E aí você também pare de regar as suas orquídeas, porque normalmente quando entra essas temperaturas baixas, no primeiro dia ali, os primeiros dias, às vezes ele vem com chuva, ou ele vem com chuvisco, com uma garoa. Aí aquela garoa, sua planta está molhada, com a temperatura baixa, fatal.
você vai perder a tua planta. Muitas plantas ali a gente acaba perdendo. E a importância de cobrir as suas plantas é justamente essa temperatura fria, essa geada, que é o que aconteceu com as lavouras. E você aí que mora no sul, ou você que mora aí no interior de São Paulo, é o que acontece normalmente com as lavouras, né? Aconteceu muito com a lavoura de café aqui em São Paulo, né? Ela queima, ela preteja, né? Então a importância de você cobrir aí as tuas plantas e cobrir o teu orquidário. Então, gente, planeje esse inverno. Nós moramos num país aí tropical, numa região aí subtropical, vamos dizer assim, o Brasil, né? Tirando ali a região do Nordeste, Norte e Nordeste, mas aqui uma região subtropical. O que acontece? Nós não estamos muito acostumados a nos planejar para o inverno, né? Diferente na Europa, ou diferente aí quem mora nos extremos, né, da América do Sul, né? Que ali no extremo, ali no Rio Grande do Sul também, que já está acostumado a se planejar, a se cuidar, né? Para que quando chega a estação mais fria, nós aqui não estamos acostumados a fazer isso, porque aqui dificilmente a temperatura baixa dos 10 graus. Mas o que aconteceu? O inverno passado mostrou para a gente que isso pode acontecer, né? Essa temperatura baixar muito dos 10 graus e ficar ali durante uma semana, e isso pode fazer com que nós percamos aí boa parte das nossas plantas e a gente ter um prejuízo muito grande aí com a questão da folhagem, da floração, e vir realmente a perder as nossas orquídeas. É uma perda aí que a gente acaba sentindo bastante. Então vamos tomar cuidado, gente. Vamos investir na nossa estrutura, vamos fazer o que é preciso para que a gente possa aí cuidar das nossas orquídeas com mais tranquilidade e passar por essa estação do ano aí de forma aí com o menor prejuízo possível, tá? É lógico que nem aconteceu comigo no inverno passado. Eu fiz tudo isso, tá, gente? Eu cobri o meu orquidário. Eu deixei de regar as plantas quando veio a frente fria. Eu cobri a frente do telado das minhas, aquela parte da varanda, cobri toda a frente com plástico. A parte do fundo das minhas plantas ali, que tinha ainda muitas monopodiais, estavam todas lá. Eu cobri todas as monopodiais, deixei de regar ali durante uma semana, mas eu tive plantas que queimaram, né? Então eu tive plantas, principalmente um bulbofilo. A única planta assim que sentiu bastante foi o giroense, né? E o bulbofilo leviae, né? Esses dois, né?